Boa tarde a todos. Estamos dando início aqui à entrevista coletiva sobre a Operação Cavalo Marinho, deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo CIRA. As autoridades que participaram da operação vão fazer uma breve explanação sobre o que aconteceu no dia de hoje e depois nós abriremos a possibilidade para que os jornalistas que estão aqui presentes possam formular suas questões e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube possam fazer a mesma coisa. Nós começamos aqui a coletiva com o doutor Luiz Dalpós, que vai, resumidamente, explicar o que aconteceu na manhã de hoje e o que é o CIRA, que talvez nem todas as pessoas conheçam. Doutor, por gentileza. Pois não. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, a Casa da Cidadania, o Ministério Público. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar, saudar, homenagear nossos parceiros de CIRA, e na evolução a gente detalha um pouquinho mais sobre isso. Então, cumprimentar o nosso companheiro Carlos, da Secretaria da Fazenda, o Alessandro, da Procuradoria-Geral do Estado, o capitão Sabione, da Polícia Militar, o Marcelo, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o nosso estimado delegado Nico, se me permite assim, né, do DOP, da Polícia Civil. Como ponderado aí pelo nosso cerimonialista, nosso chefe de comunicação, essa operação denominada Cavalo Marinho, ela foi deflagrada num que nós chamamos de ambiente CIRA. E o que vem a ser a CIRA? É o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que convergem, na sua essência, o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria do Estado e tantas outras instituições que nos auxiliam, e no caso aqui, nos auxiliaram de forma decisiva a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como poderia ser outras que, porventura, venham a colaborar com o nosso trabalho. O CIRA nada mais é do que o respeito à atribuição de cada instituição. A Procuradoria do Estado continua com a sua atribuição, com a sua função, assim como a Secretaria da Fazenda, e o Ministério Público, mais voltado especificamente para a área criminal. O facilitador que o CIRA consegue é algo impressionante, porque ele evita retrabalho e investigações, às vezes, iniciadas em cada setor, em cada instituição, e ele permite o refino das informações e a otimização dessa informação. Para que os senhores tenham ideia, essa operação de hoje, com 19 alvos, né, várias pessoas jurídicas, várias pessoas físicas, ela teve início no mês de maio desse ano. O que seria humanamente impossível imaginarmos se isso fosse concebido, gerado por cada um ou por cada instituição, para que nós chegássemos a uma informação sólida, convincente, robusta, a dar ensejo a cautelares, a medidas excepcionais, como no caso foram as medidas de busca e apreensão. No âmbito do Ministério Público, e depois eu vou passar para que rapidamente cada colega pondere aí a sua atribuição, a sua expertise. No âmbito do Ministério Público, busca-se a apuração de fraudes tributárias e outras correlatas. O ponto de partida deste procedimento é uma sonegação fiscal que, entre tributos da União e do Estado, ultrapassam a soma de R$500 bilhão. Só que esse ponto de partida tem uma perspectiva já contextualizada nos autos muito maior. Esse mais de R$500 bilhão são valores já inscritos, devidos, cujas entidades, Fazenda Nacional, Fazenda do Estado, Procuradoria do Estado, já adotam as providências e têm uma dificuldade enorme em detectar a recuperação desse ativo. Por quê? Aí vem a abertura desta operação. Porque existem empresas patrimoniais, outras empresas operacionais, existem interpostas pessoas, popularmente conhecidas como laranjas, que propiciam o escoamento, ou melhor, a ocultação deste valor efetivamente recebido pela empresa devedora e não repassado ao erário. Por conta disso, a apuração no âmbito criminal, ela foca muito mais que a sonegação, que está absolutamente caracterizada, mas também os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, que aí sim a gente consegue fechar
esse ciclo, esse circuito, né, que envolve aí o escoamento de dezenas de milhões de reais. Basicamente é isso, e, evidente, na sequência eu me colocarei à disposição para temas relacionados aí ao nosso enfoque aqui do Ministério Público. Rapidamente, aqui começando da direita para a esquerda, doutor Nico, por favor. Olha, para nós é um motivo de alegria para a Polícia Civil, também para a Polícia Militar, quando o Ministério Público e a Fazenda convoca a polícia. Uma operação super organizada como foi, não precisou ter nada de força da polícia, então é só o agradecimento, doutor, o agradecimento de confiar na Polícia Civil, na Polícia Militar, de nos chamar junto, que é com muita alegria. Eu estive vendo agora, já participei de 43 operações junto com o Ministério Público e sempre bem sucedida, então é só nosso agradecimento. Nós que agradecemos. Eu passo a palavra agora para o companheiro Marcelo, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e gostaria de destacar que nesta operação especificamente, a essência do conteúdo originário da nossa investigação foi toda ela compartilhada com a Fazenda Nacional, pela Fazenda Nacional, desculpem. Então, é uma parceria que muito nos honra e muito colaborou com a possibilidade de êxito dessa operação hoje deflagrada. Marcelo, por favor. Obrigado, Dalposse. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A nossa ideia com esse tipo de operação conjunta é justamente buscar essa forma de cooperação para que possamos, acredito que quando as instituições de Estado funcionam e buscam essa atuação conjunta, a sociedade brasileira agradece, a sociedade brasileira tem muito a ganhar com isso. Nesse caso, estamos diante de um grupo econômico que já atua há bastante tempo e que já vem há bastante tempo praticando sistematicamente uma série de fraudes tributárias que dificultam, quando não impedem, a cobrança ordinária desse valor que é devido à sociedade. Só a União são 490 milhões de reais devidos em tributos. Isso é um passivo tributário que vem sendo acumulado ao longo do tempo e que vem sendo acumulado também a partir da prática de uma série de fraudes fiscais. Estamos aqui diante de um contexto de fraude fiscal estruturada, em que são adotadas uma série de medidas voltadas a obstar a cobrança do crédito público. Para esse tipo de caso, quando os devedores adotam práticas mais rebuscadas ou formas mais rebuscadas de fraude, a atuação conjunta das instituições de Estado brasileiro é talvez a melhor ferramenta que nós temos à disposição para buscar a recuperação desse passivo tributário. Agradeço pela oportunidade, em nome da Procuradoria, de participar dessa operação. Estamos à disposição. Boa tarde a todos. Bom, complementando aqui a criação do CIRA, essa é a primeira operação do comitê, e ela foi planejada, muito planejada, mas toda a investigação ela ocorreu de forma muito rápida, muito mais rápida do que do modelo antigo, né? Muito mais integrado, e isso conseguiu fazer a gente preparar uma operação bem mais eficiente, bem mais assertiva. Bom, a partir de agora, o CIRA ele é um comitê permanente, né? E com os três órgãos fixos, né? A Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda e o Ministério Público do Estado, e sempre em colaboração com órgãos como essa operação, que teve participação vital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Polícia Militar e Civil. Bom, falando um pouco da questão tributária, o crime contra a ordem tributária ele tem ganho cada vez mais importância no combate pelos volumes que são desviados, e nós podemos assim fazer uma analogia, né? Os países desenvolvidos eles tratam o valor desviado da mesma forma que a corrupção. É um valor que deveria estar numa escola, na saúde, na segurança pública, e ele está no bolso de alguém que se aproveita da situação. E também é um crime contra a ordem econômica, porque fica muito difícil concorrer contra uma empresa que se aproveita
de situações de apropriação indébita de imposto e consegue ter vantagens competitivas, matando aí qualquer tipo de concorrência meritocrática. Bom, falando agora um pouco mais especificamente aqui da operação, nós podemos destacar que é uma empresa que já há muitos anos declarava o seu imposto e não recolhia de forma sistemática. Não é uma inadimplência comum, uma inadimplência momentânea, eventual, dificuldade econômica, mas sim uma inadimplência planejada, contumaz e com o objetivo de não pagar imposto. E, além disso, tá, e um dos grandes motivos de ter gerado a operação foi os indícios de subfaturamento. Então, além dos produtos, eles o imposto declarado não ser pago, ele ainda era subfaturado, relacionados a produtos com valores em nota fiscal menores do que o que nós encontramos aí no mercado. Então, é uma situação comum na investigação. São embarcações com valor 2 ou 3 vezes maior usadas do que o valor de um veículo novo em nota fiscal. Tá? Então, a operação, a documentação apreendida também ajuda a corroborar o que foi identificado. Bom, em relação, então, aos débitos declarados, como eles, em grande parte, esses 54 milhões já estão inscritos em dívida ativa, vou passar a palavra aqui para o doutor Alexandre Junqueira, para ele explicar um pouco mais na ótica da Procuradoria. Obrigado, Carlos. Bom, boa tarde a todos. Falo em nome da Procuradoria e falo em nome do CIRA, como o doutor Dalpós e os outros que me antecederam comentou. O CIRA foi constituído há um ano, exatamente um ano, com o propósito de uma atuação interinstitucional, ou seja, uma atuação conjunta de vários órgãos e uma atuação proativa do Estado de São Paulo. E foi nesse sentido que foi deflagrada a operação de hoje, primeira operação do CIRA São Paulo. O CIRA, já no seu primeiro ano de atuação, e aproximadamente 50 casos hoje em curso no CIRA, nós temos já uma recuperação de ativos na ordem de 400 milhões de reais. Tá? Esse é o saldo do primeiro ano desse comitê. E hoje a operação ela foi muito bem planejada. Queria cumprimentar nosso colega Nico, da Polícia Civil. A operação foi muito bem conduzida pela polícia, muito bem conduzida pela Polícia Militar também, e por todos os outros integrantes do CIRA. Esse alvo, esses alvos da operação de hoje, eles envolvem uma empresa pujante no segmento de luxo, que apresentou, à vista da Procuradoria-Geral do Estado, um débito substancial. Ou seja, à medida em que a empresa crescia o seu faturamento, aumentava na mesma proporção o débito declarado, o débito de autolançamento, ou seja, ela declarava o débito e simplesmente ignorava o pagamento na data do vencimento. Então, essa era a característica de hoje, 54 milhões de reais, que são devidos ao fisco paulista, a título de ICMS e operação própria. Essa situação chamou muito a atenção, não só da Procuradoria, como dos demais órgãos envolvidos, sobretudo porque existe também um débito bastante substancial, na ordem de quase 500 milhões de reais, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, um débito já histórico, diferentemente do débito da PGE, que é um débito mais recente, basicamente dos últimos 5 anos. Então, esse descompasso entre o crescimento de uma empresa e o seu crescimento em relação ao passivo tributário culminou na operação de hoje. Então, em linhas gerais, era isso. Eu queria me colocar à disposição e passar a palavra para o nosso capitão Sabione para as considerações iniciais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Capitão Sabione, da Polícia Militar. Bom, primeiramente, a Polícia Militar agradece a confiança de poder colaborar numa operação tão relevante para o Estado de São Paulo. Nossa atuação foi para garantir a incolumidade das pessoas envolvidas, dos fiscalizadores e dos fiscalizados, e assim concluímos a nossa missão. Não houve qualquer incidente dessa natureza e damos como uma ótima operação. E nos colocamos à disposição, assim como a Polícia Civil, tenho certeza, a nossa co-irmã, para futuras operações conjuntas aí.
Está com vocês, por favor. Bom, eu vou falar do início da investigação, mas seria muito importante que os demais falassem como isso foi alimentado, né? Porque o início da investigação criminal, ela se deu justamente no que nós dissemos, na essência do CIRA, ou seja, na convergência de informações, na troca de informações, foi detectado esse segmento ou esse grupo empresarial como um devedor contumaz de vultosas quantias, e por conta disso, cada instituição, né, eu mencionei aqui a PGFN, PGE, Cefaz, alimentou este procedimento criminal para que a gente tivesse aí uma informação consistente para poder deflagrar essa operação. Agora, talvez fosse interessante, né, a base dessa informação para poder sustentar a investigação criminal. Bom, como já falamos um pouco na primeira fala, esse grupo empresarial ele tem um certo passivo tributário que vem se acumulando ao longo do tempo. Então, existem débitos que já têm um certo tempo, alguns anos, e a partir da organização de uma série de esquemas fraudulentos, esse crédito tributário ele simplesmente não é quitado. Esse grupo empresarial adota uma série de sistemáticas fraudulentas para evitar que nós consigamos realizar a cobrança ordinária. Então, já houve, no passado, na Procuradoria, alguma investigação sobre esse grupo, e, a partir dessas primeiras investigações, foi possível perceber a ocorrência de sucessão empresarial irregular, né? A sucessão fraudulenta, em que você abandona o passivo tributário em nome de um CNPJ, abre uma nova empresa e simplesmente continua a desempenhar a mesma atividade empresarial, mas sem quitar o seu passivo tributário passado. Isso já foi feito algumas vezes por esse grupo e, mais recentemente, nós percebemos, junto com as instituições parceiras, o cometimento de outras fraudes, também voltadas à ocultação patrimonial, blindagem, utilização de interpostas pessoas, né, laranjas, e acho que as investigações estão em andamento, existem conclusões ainda que precisam ser melhor elaboradas. Acho que a operação de hoje, inclusive, poderá contribuir bastante para o avanço das investigações. Isso. Existem algumas tipologias de fraude tributária que são bastante comuns. Então, essa sucessão irregular, né, sucessão fraudulenta, ela passa não necessariamente pela criação de empresa fantasma, mas pelo abandono de uma empresa que tem um alto passivo tributário e a criação de uma nova empresa limpa, digamos assim, sem nenhuma dívida. Além desse tipo de fraude, também existem outras formas de ocultação patrimonial. Então, como é que um grupo empresarial que tem um faturamento tão alto, que está passando por um bom momento, inclusive, alegado aumento no seu faturamento, nas suas vendas, como é que esse grupo empresarial não consegue quitar o seu passivo tributário, ou não consegue, ou vai acumulando assim o seu passivo tributário ao longo do tempo? Existem outras formas pelas quais a sociedade empresarial ou a parte empresarial desse grupo consegue passar o patrimônio para outras empresas que provavelmente são controladas pelo mesmo grupo. E aí esse patrimônio acaba sendo blindado, né, ou protegido da cobrança ordinária. A questão do subfaturamento é um pouco mais complexa. É evidente que a emitente da nota subfaturada leva vantagem e sonega imposto, né? Agora, se isso conta com a conivência do consumidor,
isso deve ser apurado, né? A forma como foi feito o pagamento, o fluxo de pagamento, enfim, por conta dessa e outras circunstâncias que a gente deflagrou a operação hoje, para poder fechar esse circuito e, eventualmente, responsabilizar, né, seja na ação imediata daquele que sonegou, que fraudou, ou na ação imediata daquele que, de qualquer modo, concorreu para essa fraude, no caso aí, o adquirente. Então, eu vou pedir licença, porque todo o procedimento está amparado pelo sigilo, né? Então, a gente aqui não fará nenhum comentário que possa individualizar alvos. Olha, essa operação ela está ainda em fase final de recibagem do que for apreendido, né? Então, o balanço que pode ser feito é documentação bastante ampla, né, a respeito de movimentação financeira, de atividades econômicas das empresas, a apreensão de alguns valores em espécie, seja de moeda corrente, né, o real, como também de moeda estrangeira, alguns itens também de mídia eletrônica, que são importantíssimos, né, em tempos atuais, para também ver a questão de fluxo, de comunicação, de individualizações de responsabilidades, até na linha do que a sua colega perguntou lá, qual era a relação do adquirente, do fornecedor. Então, são, enfim, documentação virtual, valores em espécie, né, e algum ou outro produto de interesse aí para a investigação. A detecção da lavagem de dinheiro, ela obedece estágios, né? E o primeiro deles é a ocultação. Então, através desses documentos, né, através de uma contabilidade paralela, através de uma transferência feita por uma outra pessoa jurídica, como ponderou aqui o colega da Fazenda Nacional, enfim, esse tipo de cruzamento de informação que vai poder detectar, né, para onde foi aquele dinheiro indevidamente apropriado, né, e que isso gerou o enriquecimento ilícito dessas pessoas. Você sabe que nem fechavam e abriam, né? Tem empresas que continuam formalmente ativas, mas pararam de operar. É o que a gente chama de sucessão de fato, né? Uma empresa opera até determinado limite, até determinado grau de endividamento, e depois ela simplesmente não há uma sucessão formal, por assim dizer. Entra numa sucessão por outra, e assim vai, né? Esse é um procedimento até não tão incomum, né? Algumas são formalmente colocadas em inatividade, outras não, e assim eles vão transferindo para o devedor principal, no caso aí, para operacional. A par disso, na ramificação, tem as patrimoniais, que a gente chama, né? As empresas patrimoniais, que é para onde possivelmente circula esse dinheiro. A título de exemplo, inclusive, né, nós temos na Procuradoria-Geral do Estado, aproximadamente 20 ou mais execuções fiscais movidas. São processos judiciais em curso nos últimos 5 anos, movidos contra a empresa operacional. Essa empresa operacional, em muitas das execuções fiscais, ela teve uma ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros e não foi encontrado nenhum centavo nas contas da empresa. O que é de se estranhar justamente em decorrência do intenso fluxo principalmente em razão do faturamento alto da empresa, ela não ter dinheiro em caixa, né? Então tem execuções, processos judiciais paralisados, não paralisados, mas frustrados momentaneamente, o que denota que o grupo ou a empresa ela não pretende solver esse passivo com o Estado de São Paulo. O objetivo, acho que é bem claro, de que ela quer que esses processos não prossigam com a satisfação, que é o natural, mesmo porque o Estado de São Paulo tem inúmeros programas de parcelamento, de transação tributária, e em momento algum a empresa procurou
né, contatou a Procuradoria-Geral do Estado para solver, parcelar, enfim, ou de alguma maneira compor esse passivo significativo com o Estado de São Paulo. E eu acredito que as investigações agora vão esclarecer essa circunstância. O fluxo é significativo de recursos, né? Não sabemos ainda exatamente por onde ele transita, né? Temos algumas empresas que, inclusive, muitas delas foram alvo da operação, mas evidentemente que a prova colhida com autorização judicial na data de hoje, acho que vai esclarecer bastante esses fatos. É tão importante quanto saber onde está o dinheiro é individualizar as responsabilidades, né? O dinheiro, de uma forma ou outra, a gente vai conseguir rastrear, seja por esse material apreendido, ou seja até por outras providências judiciais que poderão ser adotadas, né? A par da questão de olhar o caminho do dinheiro é se chegar à responsabilização daqueles que participaram dessa organização criminosa. Também é uma outra meta, né, principalmente na questão da responsabilização criminal. Doutor, tem uma pergunta aqui que chegou pelo YouTube, da Pepita Ortega, que é do Estadão. Ela pergunta o seguinte: o Ministério Público vai pedir bloqueio de ativos da empresa investigada para garantir ressarcimento ao erário lá na frente? É uma alternativa, né? Agora, é por isso que é importante saber aonde encontra patrimônio e a responsabilização para que, eventualmente, uma pessoa que não tenha participação nessa estrutura venha a sofrer alguma espécie de ônus. Mas, dentre as possibilidades, também existe essa garantidora, mas quando a gente fala em ambiente CIRA, a questão fica um pouco melhor acomodada na medida em que tanto a Secretaria da Fazenda como a Procuradoria do Estado têm mecanismos próprios de contenção, de bloqueio e de restrição, sem prejuízo, claro, de um eventual sequestro por parte do Ministério Público. Tem mais uma aqui, doutor, também do Estadão, o senhor deve conhecer, Fausto Macedo. Ele não dirige a pergunta, vamos ver quem pode responder. Como o grupo montou a blindagem patrimonial? Qual era o papel dos laranjas no esquema? A ideia de interposição fraudulenta, ela vem para exatamente eximir a responsabilidade, porque em termos tributários o sócio tem responsabilidades. Então, à medida em que você faz uma interposição fraudulenta, ou seja, um alaranjamento de pessoas, você evita que os processos judiciais de cobrança se voltem contra a pessoa que é o real proprietário da empresa, né? Então, o alaranjamento ele tem esse condão. A ideia é colocar uma pessoa que, nesse caso, visivelmente não é do núcleo empresarial, ou seja, não atua efetivamente no grupo econômico, inclusive não sabemos nem se sequer se reside no Brasil, e tem uma atividade esportiva, aparentemente, e ele é a pessoa que figura no quadro societário e de administradores na junta comercial. Então, essa é a figura da interposta pessoa, justamente para isso. A eventual responsabilização vai recair sobre ele. Mas com a investigação e com as análises que são feitas, sobretudo no âmbito do CIRA, nós temos condições hoje de identificar todas as responsabilidades, independente de quem apareça ou não no quadro societário de uma determinada empresa. Mais alguma aí, colegas? Então, estamos... Não, até o momento não. Só para ponderar, porque há essa sensação da questão do crime tributário, especificamente, organização criminosa e lavagem não, que já cai no senso comum de reprovabilidade em relação à postura. Mas na sonegação existe, às vezes, um raciocínio um pouco desviado do exagero, do desapego, enfim, de algo que vá um pouco além por força da ação estatal. Mas um exemplo que o Alessandro usou uma vez, e eu não me esqueço, né, é a questão, por exemplo, do furto. E furto é aquele ato praticado sem violência, né, é subtração sem violência. O furto do Banco Central,
ele remontou 164 milhões de reais. É uma notícia extremamente impactante, de um valor vultoso, significativo e que gerou a atenção e a reprovação de todos. Hoje, nesta operação, nós estamos falando em mais de meio bilhão subtraídos para destino com educação, com saúde, com alimentação, com crise pandêmica e tudo mais. Então, quando se vê essa questão, mas qual é a nocividade da sonegação? É enorme a nocividade da sonegação. É enorme. Primeiro, porque o Estado se sustenta basicamente com os tributos. Segundo, que o sonegador, além de se apropriar desse dinheiro, ele se vê numa situação extremamente confortável para poder praticar a concorrência desleal. Porque se ele deixa de recolher 18% daquele valor, ele pratica um preço 10% menor e quebra impiedosamente a concorrência. Isso sim é danoso. Isso sim gera desemprego, né? E isso sim gera uma obtenção de recursos absolutamente obtidos de forma ilícita. Então, é essa ponderação que, às vezes, tem uma incompreensão em relação a... mas ele só sonegou? Não, ele não sonegou. Ele deixou de propiciar serviços essenciais a todos nós, a todos nós. Nós identificamos o laranja. E o laranja que normalmente é desprovido de recurso, né? Em boa parte das vezes, não estou nem pontuando nesse caso, o laranja vive em situação bastante precária, né? Agora, a questão do bloqueio para garantir, aí vai de uma análise estratégica, realmente, né? O risco que a empresa vá sucumbir ou não, o demonstrativo de fluxo financeiro que ela tem ou não, e aquilo que eu disse também, e sem querer antecipar a providência. Há outras medidas que a gente pode adotar, tanto para detectar valor, como para reter esses valores. Tem mais uma aqui, se o senhor me permite, doutor? André Guilherme, do Valor Econômico. Como o dinheiro está escondido, o que se sabe? E qual a quantia de dinheiro vivo apreendido na operação de hoje? Então, André, a quantia exata a gente vai apurar agora, mas foram valores significativos, né? Valores assim, em boa parte dos alvos, uma determinada quantia foi apreendida e realmente eu não tenho esse valor fechado no momento. De sonegação imediata agora, da União e do Estado, mais de 500 milhões, ou 490 milhões da União e 54 milhões do Estado. Tinha muita munição, está sendo apreendida agora, são 5 armas, um 38 raspado, uma espingarda, uma calibre 12, e muita munição. Está sendo apreendido nesse momento agora lá na delegacia de capturas. Nesses endereços em Itupeva. Não tem mandado de prisão de ninguém. Pode ser flagrante, mas não encontramos o proprietário da arma no local. É isso, colegas? Doutores, se não tiver mais nada a acrescentar, vamos encerrando então aqui, agradecendo a presença dos jornalistas aqui que estiveram conosco na sede do Ministério Público e os que nos acompanham pela nossa página oficial no YouTube. Muito obrigado, boa tarde a todos. Legal, obrigado. Está no fórum.